Mais um vlog de leitura aqui no canal. E aí, vlog de leitura vocês já sabem, né, gente? Eu apareço sem maquiagem, eu apareço muitas vezes com o cabelo molhado, porque eu tomo banho e vou ler. Às vezes, na maioria das vezes também, eu estou sempre com uma cobertinha, porque eu amo ler. Encobertada não, né? Amo ler com a cobertinha. E aí, hoje a gente vai ler Meu Sol de Primavera. Eu já li até uns 30% dele. E aí eu compartilhei lá no Instagram que eu tava lendo e tal. E eu perguntei se vocês achavam que valia vlog de leitura. E tipo assim, teve uns 100 votos. Foi, tipo assim, bateu o recorde. Eu nunca tive tanto pedido pra fazer vlog de leitura de um livro, então vamos fazer o vlog de leitura de Meu Sol de Primavera. Eu acho linda essa capa, eu sou apaixonada por ela. E assim, como eu falei pra vocês, eu já li até uns 30% do livro. Eu tô fazendo nesse novo formato agora, lendo até 30%, pra eu ter mais ou menos uma ideia da história pra poder introduzir pra vocês, pra eu não ficar tão perdida. Então, basicamente, aqui a gente tem a Rochelle, desculpa, gente, eu tenho muita dificuldade com o nome de personagem, mas ela pede, né, ela gosta que chamem ela de Cher. E basicamente ela é uma adolescente de 15 anos que tá tendo ali o seu crush, eu acredito que o primeiro crush. Ela nunca beijou, então ela tá nessa expectativa, ai, do primeiro beijo. E sabe, assim, ela tem muito crush no menino da escola dela. Tipo assim, é um livro muito adolescentezinho e eu amo essa vibe. E como eu sei que esse livro ele é uma ficção cristã, eu tô com uma empolgação muito grande pra saber pra que rumo essa história vai seguir. Então eu tô bem curiosa. A Cher, ela é uma personagem muito engraçada, muito carismática. Então eu já imaginava, assim, já imagino que vai ser um vlog de leitura legal, porque de vez em quando eu tô lendo e eu começo a rir, porque ela é muito engraçada, assim, o jeito dela. Lógico, gente, é uma adolescente, então tem momentos que ela faz a gente passar raiva. Tem momentos que a gente fica, meu Deus, menina, para de fazer drama. Mas a gente para pra pensar. Pelo menos eu paro pra pensar, né? Porque eu não sou mais adolescente. Eu fico tipo, cara, eu já fui adolescente. Eu já tive esse momento. Então, eu respeito a personagem, sabe? Eu acho que hoje em dia, algumas pessoas não sabem diferenciar, tipo, separar isso, sabe? Ai, mas a personagem é muito chata, não sei o quê. Calma, pequeno gafanhoto, tu é um adolescente. Adolescente exagera. Adolescente leva as coisas assim pra um outro nível de drama. Então, a gente tem que ler tendo isso em mente. Então, se você for me acompanhar nessa leitura, tenha isso em mente. A gente tá lendo um livro onde a protagonista é uma adolescente que vai fazer coisas de adolescente, que muitas das vezes a gente não vai concordar, mas ela é uma adolescente. Então a gente precisa ter paciência com a bichinha, porque ela é muito engraçada e ela é muito carismática. Então, assim, eu já meio que amei ela. Vamos então ler. Eu parei no capítulo 14, terminei de ler o capítulo 14. E deixa eu só relembrar aqui o que aconteceu mesmo. Tá, beleza. O crush dela convidou ela pra festa de aniversário. E eu acredito que agora nesse capítulo 15 seja festa de aniversário. Então bora ver o que vai rolar. Caraca, olha esse sonho que ela teve. Sonhei com um lobo de pelos brancos e olhos hipnotizantes. O animal era tão bonito que me atraía, brincava comigo, comia na palma da minha mão e depois me atacava com as garras afiadas. Eu acho que isso vai ser alguma alusão ao pecado. Não parece algo que o pecado super faria na nossa vida, tipo de nos atrair, brincar com a gente, se mostrar confiável pra depois nos atacar? Pra mim faz todo sentido. Não sei pra vocês, mas enfim. Ai, gente, é isso que eu tô falando pra vocês, bicho. Olha isso. Ela tá abraçando a mãe, daí a mãe fala assim, que saudades de nós duas tão agarradinhas assim. Aí a Rochelle responde, também estava, te amo, mãe. Aí a mãe responde, Jesus do céu, que pesadelo foi esse que você teve, Rochelle? Eu morri, foi isso? Ai, gente, sério, esse livro é muito bom. Ninguém me belisca, porque se estou vivendo um sonho, não quero acordar nunca. Eu sou meio assim, eu. É bom ter amigas que celebram cada conquista minha. Sei o quanto sou sortuda por ter Pilar em minha vida. Ela é muito preciosa. Essas meninas, elas são muito preciosas e a amizade delas é muito fofinha. Ela encontrou com ele na festa. Pera. Que bom que você veio. Ela responde, te falei que eu viria. Obrigada por me convidar. Aí ele responde, sem chance que eu ia deixar de convidar a garota mais linda da classe. Eu amo ler esses livros porque eu me sinto adolescente de novo, cara. Nossa, que sensação gostosa, de verdade. O sorriso que Zack me lança é apaixonante, não contém um suspiro. Zack se aproxima ficando a poucos centímetros de mim, me sinto estremecer por dentro. Meu coração não está preparado para a intensidade com que Zack me encara. Com timidez imite seus movimentos, o beijo acontece. Uau. Desce sua boca pro meu queixo, deslizando para o pescoço e dando um beijo muito forte. Eu tô embasbacada. Que ele tá passando do limite. Eu me recuso a ler essa parte aqui, mas enfim. Tento afastar, mas é que não entende que quero parar o beijo. A surpresa de ver a silhueta de Luciano surgir do outro lado do chafariz. Sinto um derramar de alívio ao encontrar alguém conhecido. Meu estado é péssimo, o nariz está escorrendo, odeio o fato de não conseguir me controlar.
O que houve? Preocupação pinga de sua voz quando o garoto se aproxima. Gente, o Luciano é muito fofo com ela. Eu amo ele desde o momento que ele foi acompanhando ela pra casa. Ele é muito fofinho. Você se machucou, Cher? Toca meu ombro e me inspeciona com um olhar como se procurasse alguma ferida. Há uma, enorme e profunda dentro de mim. Tadinha. Não posso falar, apenas contar o que aconteceu dói. Dói demais. Vamos até aproveitar esse momento aqui pra conversar, porque, tipo, cara... Nossa, quantas e quantas meninas não tem, sabe? Esse anseio, essa vontade do primeiro beijo, nananana, de ficar com um garoto. E assim, gente, eu entendo essa vontade, assim. Só que, cara, de verdade, assim, ficar por ficar é tão vazio. Tipo, parece que é um negócio que vai ser super legal e tal, mas... Sabe, pra mim, assim, particularmente, não tem coisa mais linda do que você viver um relacionamento que tem como propósito o casamento, sabe? Estar com alguém que você sabe que você quer casar. E quando você é adolescente, você ainda não tem esse discernimento. Então, assim, se eu posso deixar um conselho pra vocês é não namora antes dos 18, sabe? Aproveita sua vida, aproveita sua adolescência, aproveita seus amigos, aproveita o tempo que você tem enquanto adolescente, curte, brinca, sai pra passear com os amigos, vai no cinema, faz coisa de adolescente, sabe? E quando for o momento certo, né, e principalmente, se possível, depois dos 18 anos, aí você começa a se abrir para a possibilidade de um relacionamento, para que assim você tenha um pouco mais de maturidade na hora de escolher com quem se relacionar e que seja um relacionamento que você realmente queira casar com aquela pessoa, que tenha propósito, sabe, que não seja só ficar por ficar. Eu, pelo menos, é assim que eu tento viver, né, no caso é a forma como eu vivo. Eu tive um namorado e, assim, desde que esse relacionamento acabou, eu nunca mais me relacionei com ninguém. Porque eu sei que a pessoa com quem eu me relacionar tem que ser uma pessoa que eu quero casar, sabe? Então, de verdade, gente, se vocês puderem acolher esse conselho aqui, eu acredito que vocês não vão se arrepender disso, sabe? De você se guardar pra pessoa certa. Eu acho que isso é muito precioso e, enfim, quis falar isso aqui pra vocês porque eu acho muito importante. Vamos continuar essa história. Eu só quero ir embora. Cher, estou preocupado. O que aconteceu? Você tá machucada? Faço que sim, depois faço que não. Ei, calma. Luciana tenta me consolar vendo as lágrimas irrefreáveis. Limpa o rosto, apressada. Calma, Cher, respira, se controla. Ai, gente, esse negócio de emprestar boletom é tão bonitinho. Eu sei que aconteceu uma coisa séria, tá? Só que, tipo, eu não quero que fique com um tom pesado o vlog. E eu acho o Luciano muito fofinho desde o primeiro momento. Ele é muito respeitoso com ela, ele é muito fofo com ela, então, assim, sabe? Ai, gente, eu acabei de ler uma parte que mexeu muito com o meu coração. Assim que ela chega em casa, ela não esbarra com os pais dela, ela vai tomar banho. Só que no banho ela fica lembrando e ela começa a chorar muito. E aí quando ela sai do banheiro, a mãe percebe. E a mãe abraça ela e ela começa a chorar, 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 chorar. Até que depois ela se acalma um pouco e ela conta tudo pra mãe dela. E a mãe dela acolhe ela, sabe? Ai, gente, essa cena é muito preciosa. E assim, eu já aproveito pra falar, eu sei que tem muitas mães que me seguem aqui. E assim, de verdade, criem esse ambiente pro filho, sabe? Pra que ele possa chegar, pra que ele possa falar, pra que ele possa desabafar. Porque esses momentos, assim, é muito importante a gente ter nossos pais ao nosso lado, sabe? Ter com quem conversar, ter em quem confiar. Porque, querendo ou não, às vezes os amigos, eles vão nos aconselhar de uma maneira não muito legal, né? Querendo ou não, são outros adolescentes que têm decisões inconsequentes. Então, ter os pais como amigos nesse momento é muito importante. Mãe, a senhora acha que eu permiti o ato invasivo dele de alguma forma? Que talvez eu tenha dado a entender? Não sei. Não, Rachelle, não se culpe por esse menino ser abusivo e malicioso. Você gostar dele e tê-lo beijado não lhe dá direito algum de se impor sobre você, de ultrapassar os limites e tocá-la sem permissão. Você entende? Não é culpa sua. Gente, de verdade, isso aqui... Ai, é tão precioso. Sério. Eu sei que é doloroso, mas eu tô amando, tipo, como que tá sendo conduzido, sabe, a história. Só Deus sabe o quanto eu lamento você ter passado por algo assim. As experiências da vida, sejam boas ou ruins, nos marcam, ainda que a gente não queira. As ruins são como feridas abertas que sangram e latejam até que se curem. Não importa o tempo que leve, elas se curam, mas as cicatrizes, essas permanecem. São um lembrete de como fomos feridas, um lembrete do que doeu. Mas não dói mais. Um dia, minha filha, isso vai sarar. Ai, que preciosa. Você está ferida e triste. Chore o quanto precisar chorar. Eu estou aqui com você. Ai, gente, que momento precioso. Sempre estarei aqui com você. Vou orar para que o Senhor cuide do seu coração, filha. Ele é um pai presente nas alegrias e tristezas. Nosso amado consolador e restaurador. Que lindo. Meu coração podia estar embaixo, mas minha fome vive em alto. É esse tipo de coisa que eu falo pra vocês, gente. Ela é muito engraçada. Tipo...
Cara, momentos assim de perrengue, ela tá fazendo piada, sabe? Ela é muito preciosa, essa menina, de verdade. O que aconteceu aqui foi que a mãe chama ela pra conversar, daí ela fala, tu vai brigar comigo, né? Porque quando me chamam pra conversar é só pra brigar. E a mãe dela vai falar, não, na verdade, tipo, você é que não tem mais tempo pra tua mãe, tu só escuta se é algum sermão e tal. E ela fala aqui nesse pedaço que ela nem sabe por que ela não tem mais esse vínculo com a mãe. E eu lembro de Divertidamente 2, quando aparece a Ilha da Família, que a Ilha da Família tá bem menorzinho comparado ao primeiro filme, que a Ilha da Família era tudo. E eu lembrei que eu vi em algum lugar que fala que quando a gente é criança, a nossa família é o nosso tudo, é o nosso refúgio, é onde a gente quer estar. Mas quando a gente é adolescente, as nossas amizades meio que se tornam isso, sabe? E a família, ela fica um pouco de lado. Então, eu queria deixar um apelo pra você que é adolescente, de verdade. Priorize tempo com a sua família. Priorize desenvolver um relacionamento, um bom relacionamento com seus pais. Porque, gente, de verdade, quanto mais a gente vai crescendo, mais a gente vai percebendo que as melhores amizades que a gente pode ter são os nossos pais. E é lógico que, assim como outros relacionamentos, os nossos pais vão errar com a gente vai errar com eles. Só que eu sinto que às vezes a nossa tolerância para os erros dos nossos pais com a gente é muito baixa. Enquanto que a gente deveria ter mais compaixão pelos nossos pais, sabe? E realmente desenvolver esse relacionamento, porque essa troca, ela é muito preciosa. Esse momento, assim, da mãe acolhendo a filha aqui no livro me pegou, sabe? Eu achei lindo. E eu acho que é isso, sabe? A gente precisa, enquanto filhos, desenvolver mais esse relacionamento, sabe? E enquanto pais, se você tá assistindo esse vídeo, se você tem filhos, se você tem uma filha, sempre se lembre de criar um ambiente confortável pro seu filho poder realmente te ter como amigo. Porque de nada adianta você dizer que quer que seu filho seja o seu amigo se você só olha pra ele apontando. Se você só fala com seu filho pra julgar, pra repreender. Se você não tem aquele momento de acolher. Sabe? Então, de verdade, gente, eu tô gostando muito desse livro. Eu acho que ele tá fazendo eu refletir muita coisa. E, sério, que precioso. Tipo assim, é justamente o tipo de livro que eu acho que se um dia eu tiver uma filha, e eu espero que eu tenha, eu quero que minha filha leia, sabe? Muito precioso, eu amei. Mamãe molha os lábios para prosseguir. Quando jovens, muitas vezes somos levados por nossas emoções e paixões. Eu errei tanto quando tinha a sua idade. Fiz coisas de que me arrependo e com certeza apagaria uma porção de histórias da minha juventude. Sei que parte de ser jovem é ser imatura e inconsequente. Há tantas mudanças rápidas e confusas acontecendo. Entender a si mesmo e o mundo, se apaixonar, amar e querer ser amada, tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte, na verdade, do que é ser humano. Mas eu acredito que mesmo na adolescência você pode decidir colocar sua imaturidade, suas emoções e suas paixões debaixo do senhorio de Cristo. Você também pode colocar a raiva, a dor, as lembranças ruins, os erros e a vergonha debaixo do senhorio de Cristo. Você pode e deve orar para que nosso Senhor cuide do seu coração. Conte para Deus o que tem se passado em seu coração, minha filha, e se permita escutar as palavras que vêm do coração de Deus. A ideia de falar com Deus e ouvi-lo me emudece à medida que percebo que faz muito tempo que não oro nem leio a Bíblia. Uma vez que permaneço quieta, mamãe toma meu silêncio como encorajamento para dizer: quando o nosso mundo desmorona e o coração fica em frangalhos, é o Senhor que nos sustenta com suas mãos fortes e nos ampara em seus braços de amor. Permita que Deus cerque você com seu amor leal, sua graça e seu perdão, minha filha. Permita-se correr para o lugar mais seguro que existe, que são os braços do Pai. Nele, sua integridade é restaurada, sua alma é satisfeita e seu coração encontra alegria. Ai, gente, que precioso. De verdade, eu tô amando esse livro. Ele é muito lindo. Você é filha do Rei Altíssimo e preciosa, filhinha do Criador do Universo. É a princesa do Senhor. E Ele ama você e tudo em você. O que sente, o que pensa, o que faz, tudo é importante pra Ele. Ai, gente, que lindo, de verdade. Obrigada por orar por mim e por falar essas coisas, mãe. Eu oro por você desde muito antes que você fosse gerada no meu ventre. E enquanto eu viver, vou orar por você. Como poderia ser diferente se eu te amo tanto? Mamãe sorri com ternura, apertando meu queixo entre seus dedos macios. Vou sempre te entregar para Deus, porque antes de ser mim do seu pai, é a Ele que você pertence. Ai, gente. Olha, de verdade, que livro lindo. Suas palavras me tocam tão fundo no coração que fico com vontade de chorar de novo. Sou uma chorona, sopro um riso pelo nariz fitando o teto pra me controlar. Assim eu choro de novo, odeio ser tão sensível. Não diga isso, ser sensível não é um defeito. E foi o Senhor que fez você assim. Ser uma pessoa sensível é uma bênção. Orei muito pra ter essa conversa com você e pedir as palavras certas ao Senhor de modo que você pudesse entender. O Senhor deseja o seu coração por completo.
e ele te chama para perto, para ter um relacionamento seguro e profundo de amor. Ninguém neste mundo ou fora dele vai amar você como o Senhor ama. É normal se apaixonar quando é jovem, desejar um rapaz, namorar, viver uma história de amor. Sei que nessa primavera da vida tudo é muito intenso e são desejos legítimos, mas é preciso entender que há um tempo oportuno para o romance acontecer na sua vida. Não entregue seu coração para qualquer um. Seu coração é o que você tem de mais precioso, filha. Ore para que o Senhor ensine você a guardá-lo, não só de paixões levianas, mas de tudo que puder prejudicá-la. Ore para que aprenda a esperar nele por um rapaz que será, antes de tudo, temente ao Senhor, que ame você e cuide de você da maneira certa. Eu sei que esse dia vai chegar. E seu pai morre de medo. Ai, gente. Caraca. Tipo assim, 135 páginas. Eu acho que eu não tô nem na metade, eu já tô chorando. Ai, sinceramente, que livro lindo. Que livro lindo, tipo, de verdade. Eu já tinha lido outra coisa da Karen, no caso, o conto dela Dentro de Corajosas. Eu gosto muito da escrita dela, só que eu não esperava que esse livro ele fosse me pegar tanto assim, gente. Ainda tem tudo isso aqui pra acontecer e eu já tô chorando desse jeito, sério. Não tô preparada. Que história sensacional, que história preciosa. Eu tô apaixonada por esses personagens, por tudo que tá sendo falado aqui. Eu realmente consigo ver como esse livro vai ajudar muitas meninas a entenderem a identidade delas em Cristo, sabe? E ai, que trabalho precioso, de verdade. Eu não sei se esse vlog vai chegar na Karen de alguma forma. Ela me segue no Instagram, ela viu que eu tava lendo e que eu ia gravar, mas Karen, se você estiver assistindo esse vlog de alguma maneira, de verdade, como eu sou grata a Deus por conhecer o seu trabalho. Que trabalho lindo, de verdade. Há tantas coisas a serem ditas, mesmo sem jeito, fecho os olhos e começo. Ai, Jesus. Que, tipo, esse livro fosse me pegar. Como é fácil a gente se perder do nosso relacionamento com Deus, né? E quando a gente não tá em comunhão com Ele, muitas das vezes a gente busca em coisas externas sermos preenchidas. E isso nunca vai nos preencher. Isso nunca vai trazer a verdadeira satisfação que é estar em plena comunhão com o nosso Pai, com o nosso Criador, sabe? Então, poder ver esse processo dela de estar voltando pro Senhor é tão precioso. E eu tô parecendo uma louca. Porque, cara, de verdade, eu tô apaixonada por essa história. E o que me impacta muito é saber que vão ter muitas meninas que vão ter esse livro aqui pra poder entender, pra poder ter uma resposta, sabe? E eu fico imaginando que, cara, como a minha eu de 15 anos deveria ter lido algo como isso, sabe? Sério. É aquele momento que eu preciso parar de gravar pra chorar, gente. De verdade. Voltando aqui pra falar um pouco pra vocês que eu li bastante. Tipo, eu tô nessa quantidade aqui, que é um pouco depois da metade do livro. E assim, gente, eu tô apaixonada pela história, tá? Foi desenvolvendo, tipo, ela começou a se organizar porque ia ter semana de provas e como ela tá quase pra ficar de recuperação, ela precisava tirar uma nota boa, enfim. Ela tava se reajustando, porque como ela faltou, né, aqueles dias na escola por causa de tudo que aconteceu, ela precisou recuperar o tempo perdido, estudar muito, e nesse processo ela acabou se aproximando ainda mais de um garoto que é amigo dela, que é o Luciano, que eu já citei, que ajudou ela a ir embora do aniversário, e que é um fofo com ela, sabe? Ele é um querido. E aí, basicamente, eles estão se tornando muito amigos. Ele tá apresentando várias bandas de música cristã, estilo folk, acho que é assim que fala. E ele é um querido, ele é muito fofo com ela. Eles foram ajudar a avó dela na loja, porque a avó ficou presa dentro da loja, daí eles foram lá ajudar.
E aí acabou que a avó ficou muito grata por eles, aí chegou e chamou eles pra almoçar todo mundo junto, eles começaram a conversar. E no meio dessa conversa, a Cher falou, né, citou que na igreja dela tem muito pessoas mais velhas e pessoas jovens, a maioria já é casada, tem poucas pessoas da idade dela. Daí o Luciano convidou ela pra ir pro culto de jovens da igreja dele. Eu amei isso e eu tô muito empolgada pra saber como é que vão ser os próximos capítulos. Agora eu já vou dormir, mas parou nesse momento onde o Luciano convida ela pra ir pro culto de jovens e eu tô super empolgada. E de verdade, que história preciosa. A Cher, ela tá aprendendo aos poucos a orar, a entregar pro Senhor cada uma das situações da vida dela. Ela chegou a confrontar o Zac, né, o Zac, porque ele ficou o tempo todo insistindo pra falar com ela. Ela falou que não quer falar com ele porque ela não quer, ela não tem mais nada pra falar, ela se arrepende de ter ficado com ele e tal. Só que nisso outras pessoas escutaram, daí publicaram num Twitter que fica vazando fofoca das coisas que acontecem na escola. Então, assim, tem várias coisas acontecendo, mas ao mesmo tempo a Cher tá sendo firme, sabe? Ela tá se reerguendo, ela tá entregando realmente o coração dela nas mãos do Senhor. Tem até um momento que a avó dela fala algo muito precioso que eu gostei bastante, que a avó dela fala assim: ancore seu coração em Jesus, se esconda nele, seu coração é como um jardim. Não deixe que ninguém entre para colher flores antes do tempo, puxando suas pétalas e pisoteando seus canteiros. Ainda que o intruso tente se aproveitar do que não lhe pertence, chame pelo jardineiro, fiel, o dono do jardim. Ele é mestre em plantar, cuidar, restaurar e fazer florescer outra vez. Eu amei isso porque comunica muito com o nome do livro, né? Tem essa ideia, assim, da primavera, do jardim, enfim, eu amei muito. Eu tô apaixonada por esse livro, assim, de verdade apaixonada, tô gostando bastante e não vejo a hora de saber como que vai ser o desfecho dessa história da Cher, pelo menos nesse primeiro livro, né, que eu já sei que tem o segundo livro, então, assim, sério, eu tô amando, eu tô apaixonada por esses personagens e por tudo que o livro tá me fazendo sentir, refletir. E assim, agora, apesar dela estar lidando com uma coisa muito complicada que aconteceu, ela é uma menina muito leve, de um coração muito bom, então, tipo, os diálogos e as coisas que acontecem na vida dela, ela, tipo assim, é tudo muito divertido, sabe? As conversas dela com os amigos dela, com o Luciano, enfim, é tudo muito divertido, muito fofinho. De verdade, que menina preciosa, gente. Eu tô apaixonada, ela é muito fofa. E aí, gente, vamos lá falar então de onde a gente parou. Eu não preciso recapitular tudo pra vocês, porque vocês estão assistindo o vlog. E na última parte eu falei a parte que eu parei, que é a parte que o Luciano convida a Cher pra ir pro culto de jovens. Então agora a gente vai continuar a leitura, vendo pra que rumo que vai dar, como que tá a expectativa da Cher pra ir pra esse culto. No fundo, eu quero ir, apenas não quero ter o trabalho de me arrumar e sair de casa. Cher, eu te entendo tanto. Tipo assim, tem momentos que é pra eu sair, né? E tipo, eu sei que quando eu chegar lá vai ser legal, mas sabe o trabalho que dá tu se arrumar pra poder sair, entendeu? E aí tu fica tipo, cara, eu quero ir, mas eu não quero me arrumar pra sair. Isso aqui é uma dor que eu tenho até hoje, tá? Isso aqui não é coisa de adolescente, não. Acho que todo mundo tem esse momento. Tipo assim, cara, eu sei que quando eu chegar lá vai ser muito legal, mas me arrumar, todo o processo, da preparação pra sair, que é a grande questão, sabe? Mais cedo eu tava lendo o livro, aí eu fui fechar um pouco os olhos pra dar uma relaxada, gente, dormi, me acabei de dormir, eu tava muito cansada. E, enfim, esse final de semana eu aproveitei pra descansar, porque os últimos finais de semana da minha vida tem sido loucura de trabalho, de coisas pra fazer, e esse final de semana se eu me permitir descansar, porque, meu Deus do céu, quanta coisa. Mas enfim, eu queria ler uma parte aqui que eu já li, mas eu queria compartilhar com vocês porque eu achei tão bonito que tem uma parte que a Cher, ela se emociona assim, né, no culto. No início estranhei o momento do louvor, partes das luzes se apagaram e o ambiente ficou um pouco escuro. Os louvores eram atuais, embora eu não conhecesse a maioria, o que achei diferente da minha igreja, que só canta hinos antigos. Quando a última canção em particular parecia ter sido escrita para mim, tentei segurar as lágrimas, mas aquela letra acertou tão fundo meu coração que chorei. Era como se uma capa envolvesse meu coração. E enquanto eu ouvia a música e orava nos meus pensamentos, essa película se desfizesse. Senti como se meu coração estivesse exposto, cada pedacinho de mim, cada ferida, cada dor, e como doía. Doía tanto que eu só conseguia chorar, e conforme eu chorava, algo quente se derramava no meu interior e me preenchia. Uma forma de descrever seria dizer que eu me sentia cheia de algo pesado, e depois vazia, para depois me sentir cheia de algo leve de novo. Fui das lágrimas a uma alegria que só consigo definir como divina. Agradecer ao Senhor por me amar tanto, ainda que eu não compreendesse a dimensão desse amor.
E aí voltei a chorar, mas com o peito preenchido de gratidão. Ai, gente! Só quem já experienciou isso dentro da igreja sabe o quanto é precioso. Esse momento que a música, ela fala muito contigo e tu se conecta com Deus de uma forma linda e, nossa, é lindo, é muito lindo. Não somos um erro, indesejados, mera obra do acaso. Ainda que algumas pessoas possam pensar e dizer isso a nosso respeito. O que importa é que Deus nos fez de modo intencional e admirável, e antes mesmo que nascêssemos, Ele já nos via e já nos desejava. Quando ouvimos coisas ruins a nosso respeito, devemos nos apegar a quem Deus é e no que Ele diz sobre nós. É por causa desse amor imensurável de Deus e da sua infinita misericórdia que Ele enviou o Cristo para nossa salvação, para nos resgatar de uma vida escrava do pecado, para nos salvar da morte e de nós mesmos. Por causa desse amor, do sacrifício de Cristo, podemos nos tornar filhos de Deus e entrar em comunhão com o Pai e uns com os outros. Ai, gente, que precioso, de verdade. Eu amei esse momento aqui que registra a pregação. Ai, incrível, incrível, eu gostei muito. O Senhor nos conhece, sabe tudo sobre nós. Ele conhece nossos caminhos, pensamentos, palavras, ações, conhece nosso passado, presente e futuro. E é motivo de alegria saber que um Deus tão grande, tão poderoso, Criador da Terra, dos planetas, das galáxias, das estrelas, de todo o universo, nos conhece como ninguém, nos chama pelo nome. Gente, é muito louco pensar isso. Como pode um Deus tão grandioso, tão maravilhoso, nos conhecer pelo nome? Saber quem nós somos, nos amar, tipo assim, é tão lindo, é tão grandioso. De verdade, assim, sempre que eu paro pra refletir nisso é muito doido. Tem uma música da Lumelpídio, que é, inclusive, aqui no finalzinho, a música que tava tocando, a Cher, ela fala que ela ficou com a música na cabeça. Teu amor por mim, Deus, o teu amor por mim não tem fim, não. Que é a música Teu Amor por Mim da Lumelpídio, que ela descobre e ela adiciona na playlist dela do Spotify. E tem uma música da Lumelpídio, que é uma das minhas favoritas, que é Que Amor é Esse? Ai, escutem essa música, ela é muito preciosa. E, de verdade, eu sou apaixonada por essa música, ela sempre me faz refletir muito sobre o quão grandioso é o amor de Deus por nós. Você faz outra coisa na igreja? Pergunta ao dobrarmos, uma esquina. Faço, eu sou do teatro e da recepção. Espera! Peço com uma mão tocando seu ombro e nos fazendo parar na rua. Você faz teatro? Recebo um aceno como resposta. Não brinca. Dom, leve tapa no ombro dele, como quem diz, não acredito. É sério, Luciano, você faz teatro? Faço. Sua resposta me encoraja a saber mais, porque nunca me disse. Ele quica os ombros, como se o assunto não fosse assim tão importante. Nunca surgiu oportunidade. Molda uma expressão quase ofendida. Nunca surgiu oportunidade? Repito com a voz aguda e cruzo os braços no peito, lançando meu olhar mais cortante. Tá de brincadeira, né, Luciano? Nós nos vemos todo dia, garoto. Como assim não teve oportunidade? Não é algo que fico contando por aí. Oi, meu nome é Luciano e eu faço teatro. Luciano imita uma voz engraçada, o que nos faz rir. Não é nada demais, Cher. Pra mim é. É o tipo de arte que eu acho muito legal. E eu tenho um amigo que é artista e nunca me contou. Que vacilo, hein, Luciano? Quero fazer teatro na faculdade. Estou certa da minha escolha. É que às vezes falar isso, as pessoas normalmente encaram isso como uma escolha sonhadora. Coisa de garoto que não tem futuro, como se eu fosse um bobo. As pessoas normalmente são umas idiotas, disparam antes de conseguir controlar a língua. Mano, o Zack. Eu vou chamar de Zack, gente. Ele tá sendo tão desnecessário, insistindo pra falar com ela, sendo que a menina não quer falar com ele. E, tipo assim, ele tá sendo muito grosseiro. Tipo, ele falou: preciso falar com você. Daí ela falou: esquece, Zack, já falei que não temos nada pra conversar. E aí o professor vê e tal, acaba ali com a situação. E eles seguem pra sala. E aí ela tá organizando ali o material dela. Aí acontece assim: segundos depois, uma mão grande espalma a capa do meu caderno, tipo assim, sabe? Isso que foi muito alto. Mas enfim, acontece isso. Aí ele fala: acho bom você falar comigo na hora do intervalo, tá avisado. Olha, sinceramente, gente, esse menino ele é muito desnecessário. Me arrependo de ter ficado com você. Foi a experiência mais horrível da minha vida. Odeio tudo que você representa pra mim. Zack dá uma risada desdenhosa. Odeia mesmo? E ameaça se aproximar. Porque parecia que era exatamente o que você queria, não? Você estava bem empolgada pra ficar comigo. Bem apaixonada pelo que li. Cher, alguém me chama e surge no fim das escadas. Bem atrás de Zack, enquanto Luciano sinto uma mistura de alívio com humilhação. Pelo que li? Ela escreveu alguma coisa no diário, em algum lugar, e ele leu? Quanto mais desejo esquecer minhas escolhas erradas, elas voltam pra explodir na minha cara, como que zombando de mim. Algum dia isso tudo ficará pra trás? Ai, gente, isso daqui eu acho que acontece com todo mundo, né? Aquele momento em que você tenta seguir à frente, tipo, você aprende com as escolhas ruins que você faz, só que elas continuam voltando, voltando, voltando.
Isso é um negócio, assim, muito complicado, que realmente eu vejo muito a ação de Satanás nesse sentido, de ficar relembrando nosso passado e os erros que a gente comete, sabe? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas, resumidamente, teve lá o momento que a Cher foi pra igreja, né? Saíram pra ir pra pizzaria, todo mundo junto, depois foi pra escola. No outro dia, assim, na escola, ela foi confrontada pelo Zé, que queria, porque queria conversar com ela, e basicamente começou a falar um monte, que ela sabia que ela era bebê, que ela ferrou com ele, porque contou tudo pra mãe dele, que a mãe dele falou um monte de coisa. Só que assim, é muito bizarro que ele não se mostra arrependido em momento nenhum. Ele só, tipo assim, fica preocupado porque, tipo, deu dor de cabeça pra ele. Ele teve que escutar a mãe dele falar um monte pra ele. Tipo assim, ele não tem arrependimento nenhum. Ele só, tipo, mano, tu é doida, tá maluca. Nossa, de verdade. E é muito triste, porque, tipo, a Cher, ela só quer seguir em frente. Ela sabe que ela errou, ela quer fazer diferente, né? E, novamente, a gente já teve essa conversa. Não é que foi erro dela tudo que ele fez ali, mas ela sente que se precipitou em querer ficar com um menino que ela nem conhecia, né? Não conhecia direito, enfim, tudo isso. E, tipo assim, ela só quer seguir em frente, sabe? Ela escolheu errado uma pessoa e ela quer seguir em frente. Tipo, isso foi algo ruim que causou um trauma nela, uma mágoa muito grande, que ela não gostou, que é agora, a partir de agora ela vai escolher melhor quando ela for escolher se relacionar. E ela só quer seguir em frente, mas isso fica voltando pra vida dela, fica voltando pra vida dela. E nossa, de verdade, tadinha, gente, dá muita dó dela. Aí, gente, é complicado porque os capítulos do livro já tem um spoilerzinho do que vai ter no capítulo. Tipo, o título do capítulo é ele algum indício sobre algo que vai acontecer no capítulo. E aí tá aqui, capítulo 32, como ela pôde. Então a gente já sabe que a mãe dela falou. Quebra um pouco o mistériozinho da gente descobrindo as coisas, sabe? Filha, não foi bem assim. Seu tom é moderado e tão culpado que faz minha chateação crescer. Não foi bem assim, rebato furiosa. Você acabou de dizer que fez isso mesmo. Você sabe o quanto isso foi errado. Confiei em você e você foi lá e contou toda a situação pra mãe do garoto. E ainda tentou passar um sermão pra ela. Sabe o tamanho do problema que me arranjou? Que problema? Sua testa enruga com preocupação. Um que não era sua conta, mãe. Grito tão fora de mim que se eu ficar mais um minuto sequer com ela, enlouqueço de tanta raiva. Puxo o fôlego na tentativa inútil de me controlar. Filha, sua voz aflita e o rosto abatido não me abalam. Me deixe explicar, eu não contei pra ela. Que diferença faz? Jogo as mãos para o ar. Pra mim, nenhuma. Você não tinha um direito, mãe. Sabe quanto essa situação é humilhante? O Zack ter descoberto que você era bebê e tudo isso. Gesticula de maneira vaga. Vim com as sobrancelhas, não entendendo do que ela está falando. Pilar nota minha confusão, porque suspira fundo. Sem querer, eu tirei um print de uma das nossas conversas e compartilhei com o Vicente. Quê? Tenta assimilar o que ela acabou de revelar. O pescoço de Pilar sobe e desce quando conta. Foi um dia em que estava conversando com vocês no nosso grupo, com o Vicente e também no grupo da família, tudo ao mesmo tempo. Tirei prints do barraco da família para enviar ao Vicente. Aí, sem querer, acabei tirando um print de uma das nossas conversas em que você falava sobre gostar do Zack e querer perder o bebê com ele. Pilar fica sem fôlego e bagunça os cabelos, aflita. Enviei para o Vicente. Ela hesita sem me encarar. Meus cílios quase tocam minhas sobrancelhas quando percebo o que ela quis dizer. Mas que droga, Pilar! Grito sentindo o peso de sua confissão se abater sobre mim como uma chuva torrencial. Me perdoa, amiga. Por favor, me perdoa. Primeiro minha mãe, agora minha melhor amiga me dando uma facada dessas. O que eu fiz pra merecer isso? Por que você não me contou logo que enviou a foto, Pilar? Pergunto com a voz arrastada. Pensei que ele não tinha visto, e como excluí a foto, deixei o assunto de lado. Não queria incomodar você, Cher. Eu só cometi um erro terrível. Pensei que tivesse consertado, mas não. Quando você falou do que o Zack disse, eu me lembrei do print sobre na hora que tinha sido o Vicente. Por isso que ele falou que ele leu, né? Que leu o que ela queria e tal. Porque ele leu o print. Misericórdia. Devia ter me contado. Comento com o coração pesado e dolorido. Você é minha amiga. Eu sei. Só não soube como contar e fiquei com vergonha e medo de você não querer mais falar comigo. Não posso suportar você não ser mais minha amiga, Cher. Por favor, Cher, me perdoa. Nesse pedaço aqui do livro, tipo, falta pouco pra eu terminar. Faltam menos de 100 páginas. Só que eu sinto, eu não sei. Por mais que tenha tido a briga lá com a mãe, a briga e a decepção com a amiga, eu sinto que esse pedaço que ele tá meio paradão, sabe? Tem aqui esse encontro com jovens e tudo mais, só que é algo que a gente vai acompanhando as coisas acontecendo, só que nada muito acontece, sabe? É mais pra gente ver a Cher se familiarizando com a galera da igreja. O que não é ruim, só, tipo, sei lá, não tá mais me prendendo tanto, sabe? Eu tô, tipo, lendo cada vez mais lento, porque, tipo, eu não tô empolgada, eu não tô engajada aqui na leitura, nesse pedaço em específico, sabe? Então, tipo, eu acho que eu vou demorar mais a terminar o livro mais por causa disso, entendeu? Porque eu não tô tão empolgada lendo. Acho que
muito devido aos pequenos estresses que a gente tá tendo agora nos finalmente, sabe? Tipo, o Zé que sendo desnecessário, esse Lela que sendo desnecessário, toda a briga dela com a mãe, a briga com a irmã, essa parte do conflito pra mim sempre é bem angustiante, isso, tipo, dá uma travada na minha leitura, faz eu ler um pouquinho mais devagar. Então, assim, tá sendo meio penoso ler essa parte aqui do livro. Eu quero que desenrole logo pra gente poder ir pro final feliz, porque tá me incomodando um pouco. Você viu aquele story em que ela postou uma foto de vocês com a música de Barbie e o Lago dos Cisnes e disse que você era a única amiga que assistia desenho da Barbie com ela? Ai, gente, eu amo referências das coisinhas que eu gosto. Tipo, tem uma referência ali em um dos momentos na festa da piscina em que um dos meninos pergunta se o nome da Rochelle é por causa da mãe do Chris e todo mundo odeia o Chris. É muito bom. Aliás, a Rochelle nunca assistiu Todo Mundo Odeia o Chris. Isso é muito estranho, mas enfim. E aí, aqui, basicamente, a Bruna tá pedindo pra Cher perdoar a Pilar, porque ela tá se sentindo muito mal e nos últimos dias ela tem postado muitas fotos, muitos tweets, feito várias coisas assim, falando sobre a amizade da Cher, o quanto que ela é importante pra ela. E aí ela cita esse negócio aqui com uma fotinha com a música de Barbie Lago dos Cisnes, falando que a Cher assiste com ela os filmes da Barbie. Gente, que precioso, eu amo. Existe uma companhia de artes cristãs sensacional que veio ao Rio uns anos atrás. As peças são muito boas. Depois que iniciei o teatro, passei a acompanhar o trabalho deles de perto pela internet. Gente, que companhia é essa? Muito possivelmente eu conheço, porque eu também sou apaixonada por teatro, mas bora ver. E fui até alguns musicais. Quando vieram pra cá novamente, vou levar você pra conhecer, ele promete. Concordo com o aceno leve, prefiro omitir o fato de que nunca fui a um teatro. Quer dizer, assisti o musical de A Bela e a Fera. Isso conta? Deve contar. Também nunca me interessei em ver peças no YouTube ou coisas do tipo. Quando minha igreja ainda tinha alguns jovens e eu era criança, eles faziam peças em datas comemorativas, como o Natal e a Páscoa. Na minha lembrança, eram apresentações muito bonitas. Resumindo, sou leiga sobre arte teatral, apesar de gostar. Mas tem diversos cursos que eu desejo fazer. Meu plano é me mudar para São Paulo, me inscrever nessa escola, fazer todos os cursos que puder e estudar para o vestibular. Quero muito isso, Shell, Luciano declara com firmeza, seus olhos meio esverdeados refletindo toda a emoção de seu discurso. Tenho orado sobre isso para ter certeza dessa decisão. Mas de verdade eu sinto Deus me apontando um caminho. Sonho em fazer da minha arte um lugar onde eu possa glorificá-lo e levar pessoas para mais perto dele, entende? Eu entendo, Luciano. Eu entendo. O meu palpite é que a companhia de teatro é a CNC. Eu não tenho certeza. Mas talvez seja. Porque eu acho que eles são sediados em São Paulo. E assim, eu não sei se é, mas se for, é meu sonho poder fazer curso com eles de teatro. Eu acho muito legal como eles têm peças de evangelismo de impacto. Eu quero muito poder aprender mais sobre isso. Mas assim, eu não sei se é, mas eu acho que é. Não sei. Eu quero muito saber qual é a companhia de teatro. Eu quero muito saber. Eu não sei se o livro vai citar, porque eu amo pesquisar isso, pesquisar companhias de teatro cristãs, pesquisar escolas de artes que ensinam os princípios cristãos, né? Para realmente a gente usar a nossa arte, os nossos talentos para glorificar a Deus, para fazer com que através daquilo que a gente realiza, pessoas possam ser alcançadas. Então, de verdade, eu tô muito empolgada e eu me identifiquei muito com o Luciano. Falta pouquinho para eu acabar o livro. Eu finalizei agora a página 254 e o livro tem 300, então falta muito pouquinho para eu terminar, mas eu vou terminar amanhã ou então no outro dia, porque amanhã vai ser bem corrido para mim. Mas assim, eu tô gostando da experiência com o livro e eu tô muito curiosa para saber qual é essa escola de teatro, porque eu quero muito saber, gente. Eu me identifiquei muito com o Luciano nesse quesito, sabe? Estive muito irritada com a mamãe, mas depois do culto de ontem voltei refletindo sobre nossa briga e pensando nas palavras da professora da escola bíblica dominical. Meu coração ficou um tanto pesado, sentindo nos ombros o fardo da culpa. Talvez eu tenha exagerado. Ainda acho que ela esteja errada por ter me exposto daquele jeito, mas agora entendo um pouco que ela só estava tentando ser, bem, uma mãe e me proteger à sua maneira. Os pais de Pilar estão em pé de guerra há muito tempo. Pilar sempre disse que talvez fosse melhor que os dois se separassem, porque não aguentava mais viver naquele caos. Mesmo sabendo que talvez seja o melhor para todo mundo, no fundo eu esperava que eles pudessem resolver suas diferenças e manter o casamento. Sua voz embarga. Eu aperto seu ombro para confortá-la. Minha família está se desfazendo e isso dói muito. Ontem meu pai fez as malas, enfiou tudo no carro e foi embora. Simples assim. As lágrimas voltam a escorrer, Pilar as enxuga num segundo. Acredita que ele nem se despediu de mim, Cher? Há tanto ressentimento e dor em seus olhos que tenho vontade de chorar com ela. Nossa amizade sempre foi honesta, Pilar, e você vacilou. É claro que ainda estou meio aborrecida com você e talvez leve um tempo para passar. Mas você é minha melhor amiga e eu sempre, sempre friso, vou estar aqui por você. Meu discurso torna Pilar mais emotiva. Ela deita a cabeça no meu ombro, me pedindo um montão de desculpas e dizendo o quanto me ama e que também sou sua melhor amiga. Queria poder compartilhar Jesus com a Pilar. Queria que ela pudesse experimentar o que eu tenho vivido com Deus. Como seu amor tem me completado, me curado e me transformado.
Agora sei que essas paixões levianas são poços que secam rapidamente, águas salgadas que não podem saciar a sede e que, na verdade, só causam mais sede. Quero distância de poços e desejo que minha amiga possa viver assim também. Desejo que ela encontre o amor verdadeiro e que realmente precisa em Jesus e que ela a complete como tem feito comigo. Ora, em pensamentos, pedindo ao Senhor que Pilar possa encontrá-lo, por isso não consigo refrear minhas palavras a dizer. Amiga, nada disso vai satisfazer você de verdade. Nenhum garoto pode dar aquilo que você realmente precisa e que busca bem fundo no seu coração. Um amor verdadeiro, puro e duradouro. Um amor que completa e que transborda. É um amor que não trai, não machuca e que cura. Um amor que dura para sempre. Você é muito preciosa para Jesus, amiga. Permita que o amor dele, o único verdadeiro e incomparável, te preencha. Ele chama muito e deseja cuidar do seu coração. Que lindo. A Cher conseguiu ser aprovada. Ela pediu a ajuda de uma professora, porque ela tinha tirado uma nota baixa, ela ia ficar de recuperação. Mas aí ela pediu ajuda pro professor e aí quando ela foi ver depois no boletim, ela tinha passado. Muito chique. A Cher decidiu que vai fazer parte agora da igreja do Luciano, porque ela foi convidada para ir pro retiro nas férias. Só que ela já tinha a viagem marcada com as amigas. E ela falou assim: Ah, eu sei que vai ter uma outra oportunidade agora que eu decidi fazer parte da igreja deles. Que legal. O Senhor vai te levar para onde ele quiser que você vá. Basta confiar nele. Nossa, que forte. Ai, cadê meu lápis? Voltei. O meu celular tinha enchido a memória. Enquanto eu fui subindo os vídeos pro Drive para poder liberar espaço no celular, eu fui lendo aqui. Basicamente, a Cher já fez as pazes com a mãe dela e foi um momento assim bem fofinho, né? Que elas conversaram ali. A Cher ouviu a mãe dela orando e tudo mais, para que Deus estivesse abençoando, acompanhando a Cher. E aí ela chama a mãe, pede ajuda para poder terminar de arrumar a mala. Elas conversam, ela pede desculpa por ter se cedido e as duas ficam bem. E aí agora já é o último capítulo, que é o que ela vai finalmente para as férias dela. Ali com o chinelo nas mãos e os pés cobertos de areia morna, penso em Deus. É impossível não encarar essa imensidão azul e não lembrar do Criador. Dá para acreditar que o Senhor Todo-Poderoso, que criou toda essa paisagem linda a partir de sua palavra, também me fez? Que aquele que pensou na disposição dos planetas, na quantidade de estrelas, nos limites do mar, pensou em mim? Às vezes essa constatação é bastante chocante. Parece real que um Deus assim tão grande saiba quem eu sou. Uma garota tão pequena. Só que ele não apenas sabe, mas também me conhece e me ama como ninguém. Por um tempo eu me esqueci de quem ele é, de quem eu sou nele. Sou sua filha, sua princesa, alvo de seu amor e perdão. Esqueci que ele me convida para um relacionamento honesto e profundo. Enquanto buscava um amor passageiro, ele me esperava de braços abertos, com um amor sólido e duradouro. Desejo que seja o Deus de todas as minhas estações e que meu coração seja seu para sempre. Finalizo minha oração e sinto os cílios úmidos, disfarço as lágrimas. São lágrimas de alegria. Meu coração está preenchido leve, é uma sensação doce e única. Eu sei que vem de Deus. Sorriu afundando os pés na areia fofa e morna quando começo a correr para encontrar Pilar e Bruna. Rodeio seus ombros com tanta empolgação que caímos na areia. Nossas risadas se misturam e é assim, brincando pela praia uma atrás da outra, envolvidas pelo entardecer alaranjado que minhas férias se iniciam. Gente, olha, foi uma experiência gostosa. Eu ainda vou ler os agradecimentos, tá? Eu sempre gosto de ler os agradecimentos. E que livro especial. Eu tive o privilégio de conhecer a Karen na Bienal do Rio de Janeiro, se eu não me engano, em 2023. Eu fui pra sessão de autógrafos de Corajosas, que é o livro que ela tem com outras autoras, que eu sou apaixonada. E em um dos dias, depois desse dia que teve os autógrafos, eu reencontrei ela. Eu tava numa fila pra pegar autógrafo da Gabriela Costa, que é uma outra autora que eu gosto bastante. E a Karen me encontrou na fila, a gente começou a conversar e eu conversei muito com ela. E, assim, eu me lembro perfeitamente, assim, da conversa que a gente teve, o quanto que ela edificou minha vida através do que ela falou ali pra mim, sabe? Sobre a necessidade da gente se posicionar, sobre a necessidade da gente viver por aquilo que a gente crê, sabe? E não se deixar levar pelas coisas, sabe? Se manter firme à palavra de Deus, sabe? Se manter firme ao nosso propósito, mesmo que pareça difícil. E agora, lendo a história da Cher, eu vejo muito do que a gente falou aqui, sabe? A necessidade da gente entender quem nós somos em Deus e buscar conhecer mais dele e viver isso em todos os aspectos da nossa vida. É um livro muito precioso, eu me conectei com vários momentos aqui com a Cher e eu acho que eu tive uma conexão muito gostosa, sabe? O livro me fez refletir em muitos aspectos, mas eu não posso deixar de avaliar outros pontos também que eu senti que me incomodaram um pouco, que é a questão de mensagem dele, a questão da história em si, eu gostei, achei bem interessante, realmente consegui me conectar. Vocês viram quanto que eu me emocionei com essa história. Mas eu sinto que as questões da Cher foram resolvidas muito rápido.
ela já entendeu meio rápido. Lógico, lógico que ela ainda relutou pra pedir perdão da Pilar, pra pedir perdão da mãe, mas eu sinto assim que o grande conflito que ela tinha em relação aos meninos, de querer ter aquilo ali e tal, ela já, tipo assim, o conflito dela, que já é apresentado desde o início, o quanto ela tava apaixonada com aquele garoto, o que acontece em relação àquele garoto, e ela entender aquilo foi muito rápido. Então, tipo, na metade do livro meio que já tava resolvido, sabe? E depois foram entrando outros conflitos ali dela com a mãe, dela com a amiga. E aí eu senti que por causa disso, eu senti que o livro ele ficou mais lento do meio pro final. Eu senti mais dificuldade de acabar. O que não foi o que aconteceu no início, porque do início pro meio eu li muito rápido. Eu gostei muito. Só que do meio pro final eu senti que eu tive mais dificuldade de terminar a história, porque eu senti que ela não avançava muito, não mudava muita coisa, sabe? Por um lado eu gostei, porque a gente conseguiu ver outros momentos ali dela com os amigos, dela com o pessoal da igreja, o que é muito interessante, só que ao mesmo tempo nada acontecia. E aí eu senti um pouco de dificuldade com isso, assim, eu não gostei tanto nesse sentido. Acho que se eu fosse pegar pra o livro, assim, de 1% a 50%, pra mim ele seria um 4 estrelas, tranquilamente. E se ele tivesse um final, assim, muito bom, muito incrível, eu acredito que ele seria um 5 estrelas. Mas eu acho que foi isso que eu falei, assim, o conflito que é apresentado no início e tal, e todo o drama ali que acontece em relação àquele garoto e as coisas que a Cher precisa entender já é resolvido até o meio do livro. Então, não sei, eu acho que seria mais interessante se fosse trabalhado de uma forma diferente. Então, eu acredito que pra mim esse livro aqui é 3 estrelas. É um livro bom, é um livro emocionante, é um livro que eu quero reler porque eu realmente me diverti assim com a Cher, com o jeito dela, e me conectei muito, assim, com alguns dos conflitos dela, sabe? Eu acho que é um livro que, por exemplo, quando a minha irmã tiver idade, eu quero que ela leia, porque eu acho que é um livro muito precioso, que traz questões muito preciosas pra se refletir, pra entender. Enfim, eu tô com uma expectativa muito boa pro segundo livro, eu quero ver pra que rumo que a história vai tomar, né? Vai levar. Pra que rumo que a história vai, porque eu acho que ela só vai evoluir cada vez mais e eu tô empolgada com isso. Então, esse foi o meu vlog de leitura de Meu Sol de Primavera. Eu sempre tenho que ler o nome, gente, pra não falar errado. Eu realmente gostei, foi uma experiência gostosa. E agora eu queria ler a parte dos agradecimentos. Eu sempre gosto de ler. Inclusive, aqui no final, ó, tá aparecendo o livrinho de Corajosas que eu já li, que eu adoro, tá? Agradecimentos ao mestre da criatividade por segurar minha mão e me permitir contar histórias que apontem para ele. Sou grata por servi-lo através da ficção cristã. Ao meu esposo por me apoiar nessa jornada. Seu amor, paciência e compreensão são fundamentais em meu ministério. Aos meus filhos por entenderem a necessidade da mamãe de se trancar no escritório para escrever por longos períodos na semana e por fazerem um pro outro quando a mamãe precisa de silêncio. Obrigada também por me ensinarem a contar histórias no meio dos barulhos de uma casa viva. Aos meus pais pelo melhor presente que poderiam me dar, a fé em Cristo. A minha mãe por interceder por esse ministério. A minha avó Rosa, que descansa no Senhor, por instruir meu coração durante minha primavera. Sempre falarei da sua fé firme e serei grata. A Marcela Cristina, minha discipuladora, que me mostrou que não se tratava de mim, mas das vidas que serão alcançadas por meio daquilo que escrevo. A Raquel Paiva por amar tanto a Cher e acreditar na missão desse livro. A Natália Faelis por suas palavras proféticas e por me lembrar inúmeras vezes de que as garotas cristãs precisavam dessa história. Isso daqui eu acho muito verdade mesmo. Acho que meninas nessa faixa etária aqui de seus 14 anos, ali, 15 anos, esse livro é perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito mesmo. A minha amiga Becca Mackenzie por seu encorajamento e suas dicas de edição enquanto eu escrevia. E a Isabela Freixo por acreditar que eu conseguiria reconstruir essa história. Vocês foram essenciais. As amigas Arlene Diniz, Maria S. Araújo e Thaís Oliveira, companheiras na jornada de Corajosas. Obrigada por lerem esse livro, pelas considerações, por se alegrarem com cada conquista minha. Vocês são prova do cuidado de Deus e de que Ele une propósitos. Ai, gente, eu amo tanto essas meninas, tanto, tanto. Obrigada a toda a equipe da Mundo Cristão que atuou nesse livro para que ele chegasse da melhor maneira aos leitores. Um agradecimento especial ao meu editor Daniel Faria por trabalhar em Meu Sol de Primavera com tanta dedicação e carinho. Ao meu querido Marcelo Martins, padrinho de Corajosos, por acreditar no meu mistério e ser tão encorajador. Muito obrigada. Aos leitores de longa data que acompanharam minha trajetória com a Cher, agradeço cada leitura e cada depoimento. É lindo saber que a Cher é amada e especial para vocês. E preparem-se, as aventuras de nossa protagonista estão só começando. E a você que tem esse livro nas mãos, obrigada. Espero que ele tenha tocado seu coração e aproximado daquele que nos faz florescer. Ai, que lindo. Até a próxima história. Ai, que precioso, gente. Eu realmente tenho um carinho muito grande por essa história, assim. Eu consegui me conectar de uma forma muito bonita com a Cher. E, enfim, que livro lindo.
Que livro lindo. Eu quero muito, 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 muito mesmo ler o livro 2. Eu quero ver a história amadurecendo mais, os conflitos da Cher amadurecendo mais. E, enfim, eu tô muito empolgada pelo segundo livro. Não sei ainda quando eu vou ler, tá? Eu sei que sempre que eu trago aqui um vlog de leitura, vocês ficam empolgados quando ele tem continuação pra eu trazer a continuação. Mas eu preciso ser consciente com as minhas compras, gente. Eu não tenho como gastar dinheiro agora comprando livro, então eu vou ter que esperar um pouquinho até que seja possível eu conseguir comprar o segundo volume. Mas eu tô muito empolgada. Eu vou colocar aqui na tela pra vocês qual é ele, caso você que assistiu esse vlog até aqui queira saber. Eu vou colocar aqui na tela pra vocês. Eu não sei o nome dele, mas eu sei que já tem esse segundo volume lançado. E, enfim, gente, assim que possível, que Deus permitir, eu trago aqui o segundo livro, eu compro, né, e faço leitura pra vocês. E é isso. Se você gostou desse vídeo, desse vlog, já deixa teu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigada se você assistiu até aqui, isso é muito importante pra mim. E assiste outros conteúdos aqui no canal também, porque eu faço tudo com muito carinho pra vocês. E é isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!